Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Sou o Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 27 de setembro de 2020. E lembram daquela polêmica da Magazine Luiza, né? De fazer aquela seleção para negros e tal? Pois é, gente. Olha só o que é Brasil, cara. É nessas horas que você... É quando eu falo para você que existe, né, uma narrativa, né, sobre o racismo, mas não há uma atuação de fato. Tá aqui, ó. Ministério Público do Trabalho dá parecer para que Magazine Luiza continue com o processo seletivo para negros, ou seja, amanhã uma empresa pode fazer um processo seletivo só para brancos. E aí? Vai ser racismo quando isso acontecer? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Isso aqui, gente, isso vai gerar, ó, quando eu falo para vocês que o racismo no Brasil, ele insiste em permanecer vivo por conta das próprias ideologias políticas de alguns setores, a prova está aqui. Uma ação dessa gera uma revolta contra os negros. Ou seja, né, uma ação desnecessária, como eu já falei para você, se você quer fazer seleção de negros, faça o seu edital. E aí você seleciona as pessoas assim, sem precisar fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, faz parte, né? Vamos embora. O Ministério Público do Trabalho rejeitou uma série de denúncias contra a rede de varejos Magazine Luiza, a qual anunciou na semana passada que a nova edição de seu programa de trem só aceitará candidatos negros. A denúncia define o caso como suposto racismo. Nesse sentido, o órgão entendeu que nenhuma regra trabalhista foi violada com o anúncio do processo seletivo. Segundo o MPT paulista, a empresa é, inclusive, merecedora de elogios, afinal, ela se tornou responsável por ação afirmativa de reparação histórica. Ou seja, e se uma empresa resolver fazer só para brancos? Aí, meu querido, pode prestar atenção, vai chover de ações racistas, como racismo. O que os empregadores não podem fazer é criar seleções em que haja reserva de vagas ou preferência. Agora eu fiquei confuso. Presta atenção. O que os empregadores não podem fazer é criar seleções em que haja reserva de vagas ou preferência. Ora, se você faz uma seleção só para negros e exclui o resto, você não está fazendo preferencialmente só para uma classe, não? Fiquei confuso aqui, mas tudo bem. Eu não sou advogado, não entendo disso. Há candidatos que não integram grupos historicamente vulneráveis, analisa a Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, procuradora Adriane Reis de Araújo, conforme divulgado pelo site do MPTSP. A legislação trabalhista, entretanto, não cita a reparação histórica em nenhum momento. Apesar de lei em vigor desde 1995 proibir a limitação, presta atenção, apesar da lei em vigor desde 1995 proibir a limitação a serviço por motivo de sexo, origem, raça ou cor, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, MPTSP, não vê ilegalidade na ação promovida. Vocês entenderam? A lei determina que você não pode, gente, cadê? Você não pode limitar só a uma classe. Ora, o que foi que a Magazine fez expressamente? Continuando. Fundadora e presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luísa Trajano já imaginava que a companhia seria alvo de contestações por causa da seleção exclusiva para negros. Nada contra os negros, gente. Presta atenção. Vocês têm todo o direito e devem lutar pelo direito e devem ser respeitados os direitos de vocês. O que não pode é uma empresa usar a classe negra como bandeira, né, dizendo que está promovendo alguma coisa, uma reparação, quando na verdade o que vai estar causando é um aumento, né, do racismo contra essa classe. Acreditamos que as pessoas vão entrar juridicamente, mas a gente vai lutar e não vamos desistir. Tão fácil, declarou a empresária ao site do jornal Folha de São Paulo. E aí finaliza aqui a matéria, né, gente? Eu fico olhando assim, eu fico querendo entender a lógica, né? Você viu, a própria lei, né?
A própria lei aqui é clara, né, na questão de limitação. Não há nenhum artigo, como diz a matéria, não há nenhum artigo na lei do Ministério do Trabalho que fale em reparação histórica. Né? Nós vemos o MPT aqui de São Paulo inventando, né, uma nova jurisprudência, assim como o STF. Acho que eles aprenderam com o STF, né? Enfim, é como eu falei para vocês, cara, se eu quero fazer uma seleção de pessoas negras para um determinado trabalho, não precisa eu colocar lá só negros. Basta eu colocar o cargo e eu faço a seleção. Você se encaixa no perfil que eu quero, você não se encaixa, você se encaixa. Pronto. Né? Para que essa divulgação específica? Para mim isso tem objetivo claro. Lembra quando eu falo para vocês que essa turma costuma fazer algo que parece bom, mas que por trás, na verdade, tem o golpe? É isso aqui. É isso aqui. É igual as costas, sabe? A intenção, a impressão que a gente tem quando vê uma coisa dessa, a impressão que a gente tem é que as pessoas negras não são capazes de alcançar sozinhas, né, disputando um processo seletivo honestamente, né, não são capazes de conseguir um cargo. Pelo menos é essa a imagem que a empresa passa das pessoas negras. Porque se ela faz uma seleção só para negros, ela está dizendo, ó, pessoal, eu sei que vocês aí não são capazes, eu sei que vocês não têm condições, então, ó, eu vou dar uma ajudinha para vocês aqui. É mais ou menos isso. Quando, na realidade, a coisa é bem diferente. Se a empresa não está fazendo um ato racista, então avalie os candidatos pela capacidade, não pela cor de pele, porque é branco, porque é negro. Eu tenho certeza que se os currículos forem para a empresa sem fotos e sem a questão de cor de pele destinada no currículo, eu tenho certeza que muitos negros serão selecionados. Se você fizer uma prova com eles para passarem um determinado concurso ou um processo seletivo para trabalho e não pedir foto e não pedir cor de pele, eu tenho certeza que muitos negros vão conseguir fazer essa prova e muito bem. Sem a necessidade de ajudinha, sem a necessidade de colocar as coisas dessa maneira, né? Porque a impressão que a gente tem é que os negros não têm capacidade e precisam de ajuda. Assim como nas cotas, assim. Quer dizer, isso para mim, gente, não é uma tentativa de reparação de nada. É uma tentativa de exposição. Uma tentativa de criar um conflito. De um lado você tem a história, não, porque os negros são oprimidos pelos brancos. Aí agora vem uma empresa e faz um negócio desse, aí o que vai acontecer? As pessoas que são, ó lá, tá vendo? Aí, ó, falam da gente, mas ó, colocam lá os negros, agora estão selecionando, quer dizer, eles próprios estão destacando uma forma para se ter um racismo. É incrível isso. Mas é a esquerda trabalha assim. Essa turma não, sabe, nós estamos vivendo um período, e eu acho interessante isso, em que acabou aquela coisa da narrativa de brancos, pobres, negros e brancos. Acabou. Você tem um presidente que ele atende todo mundo por igual hoje. Você tem um governo que alcança todo mundo por igual. E a narrativa está morrendo. Então, no meu ver, isso é uma forma de ressuscitar essa narrativa para que a esquerda tenha novamente algo para gritar nos microfones. Gente, aposto com vocês e ganho. Nas eleições agora municipais, aguardem e esperem. Vão usar isso aqui nas campanhas, dizendo que o racismo foi tão grande que não deixaram a Magazine Luiza fazer uma seleção para negros. Aguardem, a eleição está chegando, eles precisam criar uma narrativa e a narrativa está aqui. Eles vão distorcer a história, vão colocar como se a Magazine Luiza estivesse promovendo um ato louvável aos negros e vão usar isso nos palanques. Eles precisam que exista o racismo, eles precisam que exista a violência, eles precisam que exista a criminalidade. Porque sem estes fatores, eles não sabem falar em microfone. Igualdade para eles é só no discurso. A prática mesmo não pode existir igualdade. Ó, tem um vídeo da Gleisi Hoffmann aí.
Ela fala tanto de desemprego, tem um vídeo dela no YouTube. Ela fala claramente assim, gente, ó, precisamos tirar o desemprego da estatística e tornar o desemprego real. É mais ou menos isso, não é bem essa fala, mas esse é o contexto. Ou seja, ela diz o seguinte, que pessoas precisam ficar desempregadas para que haja o discurso dele. Ela fala isso bem claro. Tá aí, só se ilude quem quiser. É a mesma coisa que eu vejo aqui da Magazine Luiza. Né? Isso para mim aqui está longe de ser um combate ao racismo, isso aqui para mim está longe de ser algo para beneficiar os negros, não. Mais uma vez, a classe negra que estava sendo estabilizada, que estava começando a se tornar uma classe igual, vou usar a palavra igualitária às outras, começando a ter as mesmas oportunidades, a população já estava esquecendo esse negócio de cor, ninguém tá pensando mais nisso, aí os caras falam, pô, precisamos ressuscitar esse negócio, vamos pegar e vamos, né? Eu tenho um colega que o nome dele é Silvio, e é um negão. Se você chegar aqui na sala e falar, cara, cadê o Silvio? O cara fala, hã? Quem é Silvio? Não sei. Agora você fala, mano, e o negão? Cadê o negão? Cara, todo mundo fala, mora ali. Mora ali. Todo mundo conhece o cara pelo nome, negão. Pergunta pro cara se ele acha que ele prefere ser chamado Silvio ou negão. É racismo? Não. Por que é racismo se o cara é negro? Se o cara tem a cor de pele negra, qual o problema você falar assim, e aí negão, beleza? Ora, se não é racismo, se nós temos que acabar com o racismo, então nós temos que tirar o peso do racismo das palavras. É igual a esquerda falar, não, porque a pessoa homossexual, né, tem que ter direito. Aí vem o camarada que defende, Jean Willis, o que ele faz? Ficou com raiva uma vez do Carlos Bolsonaro, e aí foi chamar o filho do presidente de, né, usou lá um termo gay pra xingar, pra ofender o filho do presidente. Eu fiquei confuso. Falei, peraí, meu irmão. Outro dia você falou que esse termo não era ofensa. E agora tá usando como ofensa? Você disse que ser não é ofensa, mas tá xingando o cara de ser em tom de ofensa. Eu fiquei confuso. Não sei. Às vezes eu não entendo isso. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí. Mais uma da Magazine Luiza e do Ministério Público Federal. Ministério Público do Trabalho. É triste você ver isso. A lei tá aqui bem clara. Não pode. Mas eles deram um jeitinho brasileiro de fazer. Porque precisam da narrativa.